Olá, paz do Senhor. Nesse momento, estamos aqui iniciando um momento de palavra com o pastor Anderson e nós queremos te convidar a estar conosco aí, esse tempinho, para falar um pouco da palavra de Deus. E hoje vamos estar tratando sobre o amor ágape, um amor incondicional. Eu desde já quero pedir ao pastor Anderson que ele também possa estar falando conosco e já citando um versículo bíblico, um capítulo onde nos fala sobre alguém que, assim, colocou esse amor em prática. Pastor Anderson. Amém. Primeiramente, quero desejar uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia para os nossos internautas. Agradecer ao pastor Marcos pelo convite. Me sinto muito honrado e tratar de um tema tão popular, tão abrangente, que se fala muito, mas olhando para o nosso redor, se aplica muito pouco, né? Que é o amor. E se tratando, que o senhor falou, o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional, a gente precisa muito se basear nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus, para que nós possamos aprender com mais profundidade e nos esforçar a nos aplicar, né? Tem uma passagem bíblica em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, que tem como subtema o bom samaritano, onde Jesus ali foi interpelado ali por um doutor da lei, e ao tratar com ele, Jesus trouxe uma palavra central a respeito de amor, né, e que deveria praticar esse amor. Então, Lucas 10, 25 em diante vai dizer: eis que um intérprete da lei se levantou tentando Jesus e perguntou: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então aqui a gente vê nitidamente que esse doutor da lei, ele sabia muito bem o que precisava para dar a vida eterna. Sim. E a palavra central é amor. Verdade. Todavia Jesus, aprovou a resposta dele, mas disse a ele: falta você praticar. Verdade. É verdade, pastor Marcos? Porque na verdade, sim, o amor ao próximo, pastor Anderson, é o segundo maior mandamento. Verdade. Né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Quando fala amar o próximo, muitas vezes as pessoas pensam que a gente amar quem está junto de nós, só os nossos familiares, que é também. Você não deixar de amar os seus familiares e começar a amar pessoas alheias e esquecer dos seus. Mas é amar todos, é amar aqueles que estão caídos. Inclusive, nesse trecho que o pastor Anderson leu, Jesus vai contar uma parábola muito interessante, que o pastor Anderson vai aqui dar uma explanada nessa parábola, que é muito interessante, que a gente vê um bom samaritano, ele agindo com amor na vida de um camarada que caiu, que estava lá, que foi assaltado, né? Estava lá caído, ferido, e ele assim agiu. Não é isso, pastor? Isso aí. A parábola do bom samaritano foi uma ilustração que Jesus trouxe, né, para tentar explicar para aquele doutor da lei o que ele deveria de fato fazer. Porque no início dessa passagem bíblica, a Bíblia vai falar que esse intérprete, ele se levantou para tentar a Jesus. Não assim conseguindo, quando Jesus o respondeu com uma pergunta, onde ele mesmo perguntou. Sim. E isso gera sentença para a vida dele, porque saiu da boca dele a resposta. Então a Bíblia vai dizer que depois desse momento, lá no verso 29, ele quis justificar-se. Ele queria justificar a sua vida, né, após Jesus ter dito que ele deveria praticá-la. Jesus, sendo Deus, conhecia a vida dele e pontuou que ele deveria praticar. Sim. Então, logo então, ele mudou a intenção dele. A intenção agora dele é justificar o seu erro.
Aí Jesus usa da parábola do bom samaritano para poder explicá-lo, porque a Sim. insistência dele estava grande. Verdade. Então Jesus cria todo um cenário, um contexto possível, né, que poderia estar acontecendo, colocou alguns personagens dentro desse contexto para mostrar a ele o que de fato é o amor de Deus. E Jesus veio trazer a figura do bom samaritano, mostrando para o doutor da lei, que era um judeu, que praticar o bem, praticar o amor de Deus, não tem limite de barreira Sim. social, Verdade. física, raça, condição financeira, está longe disso. O próximo, eu subentendo que é sempre aquele ao qual eu tenho uma oportunidade de ajudar. Como o senhor bem aplicou, não é somente o meu amigo, o meu familiar, que é o meu próximo, mas a Bíblia vai falar o quê? Que esse homem, certo homem, descia para Jericó, Sim. ele estava em Jerusalém, e ele foi cercado por salteadores. E nós não estamos livres nesse mundo, né, de também passar por um problema desse. São sujeitos. Ou como também pessoas estão sujeitas, e a gente pode ser também esse bom samaritano na vida de tantas pessoas. Jesus, ele estava na sua glória, né, seu reino, e João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus veio como um bom samaritano para nos resgatar, porque estávamos perdidos. Ele veio com o seu amor, com a sua... Deus amou o mundo, olha o amor de Deus, né? Amou as nossas vidas. Paulo vai dizer lá na carta de Coríntios, capítulo 13, e muitas das vezes tem pessoas que pegam aquele trechozinho só para falar que Paulo queria falar ou em línguas, ou que queria... Não, Paulo usa uma metáfora de línguas, e dizendo, ainda que eu falasse de anjo também, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e eu não tivesse amor, eu nada seria. Na verdade, esse texto, Paulo ele quer exaltar o amor. Se você for observar, ele faz uma carta, onde ele envia essa carta para Coríntios, que ele quer exaltar o amor, mostrar o quanto o amor ele é importante na vida do ser humano. E no final, ele contando sobre os dons, ele ainda diz assim, permanecerão 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Então a gente vê que o amor, ele tem que existir na vida do ser humano. É imprescindível. Senão, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Isso. Deus, ele é amor. E por isso que a gente tem que cumprir isso. E muitas das vezes, como o pastor Anderson falou, a gente quer cumprir só com pessoas que às vezes está próximo e não pode. A gente tem que cumprir com todas as pessoas. Aqueles que estão dentro do nosso rol de amizade. E às vezes muitos só querem ajudar aqueles que ele pode depois ter uma vantagem lá na frente. Aí entra o amor. Existe um interesse por trás disso daí, então, né? E o amor que Jesus quis trazer, ele vai romper barreiras. Sim. Porque quando a gente fala de um doutor da lei e a gente fala de um samaritano, a gente sabe que havia uma briga ferrenha entre eles. Eles nem se falavam, não se cumprimentavam. Sim. E um não queria bem ao outro. Verdade. Então, quando Jesus coloca a figura do samaritano, é interessante que, antes de Jesus introduzir a figura do samaritano, ele diz que esse homem, que quando a Bíblia fala assim, o homem dá uma ideia universal, que é qualquer um, qualquer pessoa pode ser esse homem. Sim. Pois bem, descia, mostra um sinal de declívio espiritual. Sim. E que ele descia para Jericó. E na verdade, Jerusalém estava no lugar alto. No lugar alto, era quantos metros acima do mar? Se não me fala, mais de 1.000 metros, não sei se foi 800 metros, alguma coisa acima do nível do mar. Não lembro bem os números, mas... E Jericó estava abaixo. Abaixo, ele descia. Né? Ele descia. Isso traz um entendimento dentro da parábola. Quando fala o homem, ele não falou assim um judeu, ele não falou... Aos outros personagens, ele falou samaritano, ele falou do cargo do sacerdote, falou do levita, falou dos salteadores. Mas os outros também eram homens. Sim. Mas esse ele falou um certo homem. Então dá uma universalidade de que a pessoa que receber ajuda, que esse homem, é qualquer um. Sim. Qualquer pessoa.
Pois bem, e ele descia, mostra declive espiritual do ser humano, da humanidade, que se encontra hoje, né? Quando você falou aí, veio aqui na minha mente, ele descia de Jerusalém, ou seja, a gente está caminhando para Jerusalém. Então, Isso. quando você desce de Jerusalém, quando você se afasta de Jerusalém, você está vulnerável, você está sujeito Está fora da proteção. Sim, sim. E ele descia, né, de Jerusalém. Ou seja, quanto mais próximo a gente está de Jerusalém, mais protegido, mais guardado estaremos. Quando a gente se distancia de Jerusalém, certamente estamos vulneráveis a sofrer esses danos. Mas o bom dessa história é que Jesus ele quer nos mostrar esse amor desse samaritano que, na verdade, quem teria que cumprir era o judeu. Por conhecer a Deus, por ser um povo escolhido, por ser um povo que, na verdade, Jesus veio do judeu. Né? E isso é tão importante que esse declive mostra exatamente a condição do ser humano, esse certo homem. Sim. Que a Bíblia fala, né? E ele descia, Jesus faz questão de dizer que ele ia para Jericó. O nome Jericó significa fragrância, aroma. E a gente tem dos relatos das Santas Escrituras que Jericó era um lugar de paganismo, era um lugar de prostituição, de pessoas más, e tanto que Deus permitiu que, através de Josué, as muralhas fossem caídas, porque essa cidade ela estava corrompida. Sim. Então, a palavra Jericó significa fragrância. Então, a gente entende que a humanidade ela está em declívio, sendo atraída pelo cheiro, pelo aroma, pelo prazer do pecado. Verdade. Saindo de Jerusalém, que é lugar da segurança, da proteção. Pois bem, e o que aconteceu? A Bíblia diz que descia também. Então, na mesma condição que descia o homem, estava descendo o sacerdote. O sacerdote também descia. Estava em estado de declive, né? Estava em estado de declive espiritual, porque se não fosse assim, ele ajudaria. Sim. Por estar em estado de declive também, assim como aquele homem, né? Porque ele foi pego por salteadores. A Bíblia diz que eles o despojaram, bateram nele, que ele estava deixaram ele como semi-morto. Então a gente vai entender que essa é a vontade do opositor, sim. Do inimigo. E a Bíblia vai dizer também que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E essa foi a condição daquele homem que saiu de Jerusalém, do lugar de proteção, sim. Que representa o céu. Sim, a nova Jerusalém que desce do céu. Sim. Jerusalém representa o céu. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, quando a gente estiver chegando, quando a gente estiver falando sobre os personagens, a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, o que acontece? Descia o sacerdote também. A gente vê o quê? Que quando introduz um sacerdote, a gente vai entender que ele foi identificado, principalmente um dos sacerdotes identificado logo pelas suas vestes. Sim. Porque se ele estiver como um homem comum pela rua, só quem o conhece de fato vai saber que ele é um sacerdote. Então eu aqui entendo que não adianta ter essa capa de crente, de líder espiritual. E o sacerdote, ele tinha muito conhecimento, ele tinha entendimento, mas faltou a ele amor. Amor, sim. E, na verdade, para aplicar a palavra. Quando ele vê, ele passa de largo. O que é de largo? Eu estava... porque, assim, tem algumas palavras que... Chama atenção. De largo, ele passou do outro lado do passeio. Do outro lado da rua. Ele estava andando nesse passeio aqui, quando ele viu, ele passou para o outro lado. E ele, como sacerdote, sendo um homem que poderia estar dando muito exemplo, colocando esse amor em prática, vinha no mesmo caminho, do mesmo modo também os levitas, que, na verdade, os levitas, eles tinham o seu sacerdote como uma referência para eles. E, às vezes, a gente, como líder, pode estar influenciando também pessoas de uma forma errada, né? E aí ele desce, quando ele desce, ele do mesmo modo, ainda diz, do mesmo modo que o sacerdote, eles também passam para o outro lado do passeio e eles seguem o caminho. Tudo bem, existia uma lei na época, a gente conhece também a palavra, existia a lei que não poderia se tocar
em uma pessoa que tivesse com sangramento, porque ele não poderia, naquele dia ele se tornava imundo até o término do dia. Porém, eles não estavam subindo para Jerusalém. Ou seja, eles deveriam já ter cumprido o seu sacerdócio, né? Porque era turno. Ele poderia chamar alguém, né? Entendeu? Sim. E no caso, sendo turno, ele poderia ser o turno dele, ele tinha cumprido, eles estavam descendo, quem sabe de volta, talvez não morasse em Jerusalém, mas tinha que ir lá cumprir o seu turno de sacerdote e cumprir o que a palavra dizia para eles fazer no templo. Mas é interessante que os levitas, eles passam de lado, andando justamente acompanhando o seu líder, e acaba não também cumprindo o amor de Deus na vida daquele que caiu. Isso me chama a atenção aqui, pastor Marcos, porque vejamos como o texto fala, ó, e por acaso descia um sacerdote pelo mesmo caminho, descia pelo mesmo caminho do homem que estava caindo. Sim. Ao vê-lo, ele viu primeiro, passou de largo. O que fez ele passar de largo? Porque ele viu a condição daquele homem. Não teve compaixão, não teve misericórdia. Só que o verso 32, como o senhor colocou aqui também, e da mesma forma, o formato foi igual. Um levita descia por aquele lugar e ao vê-lo também passou de largo. Eu entendo que levita é seguidor de sacerdote. Sim. Levita servia ali ao sacerdote, era aprendiz do sacerdote. Levita, ele almejava um dia chegar ao cargo de sacerdote. Justamente. Então, o ensinamento que esse sacerdote estava dando era extremamente equivocado, que não precisou o levita ver o sacerdote fazer alguma coisa, porque passou um, depois passou o outro, ele fez igual. Então a gente chama muita atenção a gente saber quem é que a gente segue. Sim. Quais são as pessoas que você admira, que você segue na internet, porque você tende a se parecer com ele. Verdade. Tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Mas aí, vindo um bom samaritano, que na verdade o bom samaritano agora já é diferente. Ele não descia, ele não estava em um estado de declínio. Não. A Bíblia diz que ele subia para Jerusalém, ou seja, enquanto o certo homem, o sacerdote e o levita, eles desciam, se afastavam de Jerusalém, né, num estado de declínio, subia um bom samaritano ao seu caminho para Jerusalém. A Bíblia é muito clara, ela vai dizer que o sacerdote descia pelo mesmo caminho, igualou o caminho do homem que estava em declínio. Sim. A Bíblia vai dizer que da mesma forma o levita descia por aquele lugar também. Então estavam os três na mesma rota, na mesma direção. O samaritano só cruzou com o caminho daquele homem. O sentido era diferente, porque eu tenho uma interpretação que diz que faz um certo samaritano que viajava. Quem viaja se programa, quem viaja tem objetivo, quem viaja tem um propósito, quem viaja vai fazer algo que lhe interessa. Então, ele não estava ali por acaso. Sim. Ele estava no seu caminho, estava tomando conta da sua vida, fazendo o seu trajeto, quem sabe um viajante, comerciante, né? Estava viajando para comerciante, só que no meio do processo dele, ele chegou perto e viu aquele homem também. A Bíblia vai dizer que o sacerdote viu, o levita viu, o samaritano viu. Só que os outros dois, sacerdote e levita, passou de lá, como o senhor falou, foi para o outro lado do passeio. Mas o samaritano chegou perto. Impressionante, né? Chegou perto. Ele impressionante quando o senhor falava, pastor Anderson, no início da leitura sobre o que o doutor da lei, ele tentava Jesus, e Jesus mostrando para ele esse bom samaritano, ou seja, ele era judeu. Sim. E na mente dele talvez estivesse dando um bug, porque ele não colocou o judeu como um bom que chegou lá, e justamente porque eles não se davam. Então Jesus já estava querendo dizer a ele o quê? Você precisa amar o samaritano também, né? Exaltando
o samaritano em um momento que a gente poderia dizer que no coração dele, ele poderia dizer, ô Senhor, por que o bom foi o samaritano e não o judeu? Ou não foi o levita ou o sacerdote? Então, a gente vê que Jesus já traz um confronto para ele, mostrando que... um dia você falou algo interessante para mim, pastor Anderson. Você falava assim, a gente tem que amar o próximo, né? Amar os nossos amigos. Aí você falou assim para mim, Jesus é outro nível. Jesus diz assim, ó, muitos não dizem aí que você tem que amar o seu amigo. Você lembra disso aí? Só que eu vos digo que vocês têm que amar os vossos inimigos. Então, ou seja, Jesus estava querendo dizer para ele ali que ele teria que amar uma pessoa incondicional, não ter um amor incondicional, independente se fosse um amigo ou inimigo, ele teria que amar de qualquer forma. Já pensou, pastor Anderson, se Deus ele pensasse como o homem pensa? Uma certa feita, eu estava reformando a casa de uma pessoa aqui no bairro, né? Deus colocou no meu coração e a gente procurou ajudar. E chegou uma pessoa para mim, me chamou e disse, seu pastor, faz favor. E eu fui, aí ele disse assim, por que o senhor está ajudando essa mulher? Essa mulher está pagando o que ela está plantando, que ela colhe. Entendeu? Por isso que ela está com a casa assim, dessa forma. Aí eu olhei para ele, pastor, e disse, já pensou se Jesus olhasse para a gente e pensasse como a gente pensa? O que seria de nós? Então, a gente precisa ter esse amor, né? E a gente vai, sim, talvez, a gente poderia deixar um trecho dessa mensagem para a gente fazer depois, até porque tem muito conteúdo para a gente abordar. A gente vai encerrar por aqui. A gente parou no verso 31. No 31. A gente parou no levita e no sacerdote, que foram péssimos exemplos de amor, que eram para ser exemplos, porque eles eram judeus, que eles eram pessoas conhecedores da palavra, que tomavam conta do templo, e assim, eles não cumpriram. Mas a gente vai, no próximo podcast nosso, nesse próximo momento de fala nossa, vamos dar continuidade nesse mesmo texto e com essa mesma história para a gente mostrar para você quanta riqueza tem nesse texto, pastor. Até aqui a gente só falou de como não exercer o amor. Sim. A gente vai fazer a próxima edição mostrando como esse amor deve ser exemplificado com base na compaixão, na misericórdia, nos parâmetros de Deus. Vamos fazer a oração? Vamos orar nesse momento? Agradecendo a Deus por esse momento de comunhão, de palavra de Deus, e logo em seguida a gente vai estar, sim, gravando novamente, fazendo o restante deste capítulo bíblico e trazendo à luz da Bíblia o conhecimento a tantas pessoas que precisam, né, pastor? Sim. E Deus vai estar nos abençoando e nos guardando, amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, de poder, Senhor, ler a Tua palavra, de poder meditar, de poder compartilhar com pessoas a Tua palavra, como a Tua palavra é boa e maravilhosa e agradável. Continua nos abençoando, abençoa a vida do pastor Anderson, da sua esposa, da sua casa, da sua família, da sua empresa. Senhor, abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha empresa. Que o Teu nome em tudo seja louvado em nossas vidas. Pai, que esta palavra, Senhor, ela possa fluir no coração de pessoas e que o Teu nome seja louvado. E nos dá, Senhor, o conhecimento para poder transmitir para pessoas a Tua palavra. Nesse momento, nós queremos Te agradecer por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus te abençoe. Pastor, você quer fazer alguma consideração? Não. Dá para você uma palavra de fortalecimento, que é necessário você ter amor, agora conhecer o amor verdadeiro. A gente falou do mau exemplo, né? Sim. Fique ligado na próxima edição que a gente vai falar qual é o verdadeiro amor de Deus. E a gente vai deixar você sempre com um gostinho de quero mais, né? A gente não dá o bolo todo e aí, né, pastor? Deus abençoe.